Na semana passada, na live de quinta-feira, enquanto o presidente assentia com a cabeça, o seu filho 02, o Eduardo, oh meu Deus, esses números, deputado federal, Eduardo Bolsonaro, fazia lá uma defesa desbragada, aberta, de ditaduras do Oriente Médio. Catar, Dubai, Arábia Saudita, dizendo que havia ali uma falsa equivalência quando das críticas a ele e ao seu governo por terem relações muito próximas a essas ditaduras consideradas, vamos lá, de direita, enquanto os seus adversários são criticados por eles próprios, e com razão, por fazerem defesas de ditaduras de esquerda. Eduardo disse algo assim: não, aquilo não são ditaduras, são regimes monárquicos, abertos, dispostos à abertura. Que abertura, Eduardo? Permitir que mulher dirija? É disso que você está falando? Que abertura? O que você está falando? E aí coroou a estupidez com a frase: a qualidade de vida é excelente nesses países. Ora, é uma ditadura, mas a qualidade de vida é excelente? O novo é uma ditadura, mas a educação é excelente? Isso justifica a defesa de ditaduras cruéis? De tiranos absolutistas? De regimes totalitários? Só que aí enquanto isso, o Bolsonaro concordava com a cabeça. Só que aí o outro lado não ajuda. A gente não falou nesse horário ainda da entrevista de Lula ao El País. Uma entrevista lamentável, com comparações esdrúxulas que não fazem o menor sentido, e o pior, Lula sabe disso. Ele sabe que não faz sentido você comparar o tempo de governo de Daniel Ortega à frente da Nicarágua com os 16 anos de Angela Merkel na Alemanha, ou os 13 anos de Felipe González na Espanha. Porque de um lado está um tirano acusado de assassinatos, de mandar prender adversários. Ele mandou prender 7 adversários. Disputou uma eleição de mentirinha com apenas um que faz parte de um partido que é uma linha auxiliar do sandinismo. Só para não dizer que a eleição foi de partido único, de candidato único, mas na prática foi. Eleição fraudada, que coroou um sujeito acusado de assassinatos, de perseguição política, de estupro, e cuja vice era a própria esposa. Do outro lado, a gente vê na Alemanha e na Espanha aquilo que é o suprassumo da democracia. Um regime parlamentar em que o governante se sustenta sem data definida, pode ficar 30, 40 anos, se conseguir manter uma coalizão no parlamento. Mas também pode durar um dia. Caso um dia depois de ser alçado ao poder, perca por algum motivo a confiança desta mesma coalizão. Por meio de um voto de desconfiança, esse político é imediatamente retirado do poder e outro é colocado no seu lugar. Isso é o suprassumo da democracia. Essa comparação não faz sentido e Lula sabe disso. E quando confrontado pela entrevistadora, eram duas, sobre um aspecto óbvio da comparação infeliz, o de que Angela Merkel e Felipe González nunca mandaram prender adversários, aí ele se embananou todo. Se isso aconteceu na Nicarágua, aí eu acho que não tá certo. Como se isso aconteceu? 7 candidatos à presidência foram presos por ordem e graça, pelo dedo, pela caneta de Daniel Ortega. Se isso aconteceu, e ele faz também uma comparação com o caso dele, aqui no Brasil, que não tem o menor cabimento. Lula não foi preso por ordem de um tirano, ele foi preso por 3 instâncias da justiça e teve a sua pena suspensa por uma tecnicalidade. Sim, ele terá esse discurso em 2022, a de que foi perseguido politicamente, mas ele não poderá dizer que foi um preso político por ordem de um presidente, de um tirano. Olha, lamentável quando a gente vê um ex-presidente que teve uma viagem muito bem sucedida à Europa, diga-se, com repercussões muito positivas, estragar tudo na primeira ocasião em que teve a oportunidade de falar a um veículo independente. No primeiro discurso, na primeira fala dele, que não foi totalmente controlada, em que Lula mostrou-se Lula.
E ele terá de lidar com essas contradições dele e do PT no ano que vem em relação a Nicarágua, a Cuba, a Venezuela. Não é bonito o quadro que está se pintando para 2022. Um breve adendo. Só lembrando que disse o Reinaldo Azevedo na coluna dele de hoje. Parece que tá todo mundo fazendo campanha contra si mesmo, né? Começou pelo ex-presidente Lula. O PSDB desse jeito, né? Não conseguindo realizar prévia sequer. Tropeçando na própria perna, Parece né? que eles estão competindo com eles mesmos. É.